Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Boa noite. Vamos aí, começando a nossa atividade de hoje. Vamos esperar mais alguns minutinhos, que nós fizemos a troca, né, do link de transmissão. Então, é importante a gente poder direcionar todo mundo para o mesmo local. Obrigada aí pelas saudações, pessoal. Tá, vamos chegando aqui, dando boa noite, dizendo de onde vocês vêm. Se tem gente além de Santa Catarina. Estou acompanhando aqui as mensagens de todos vocês. É um prazer poder estar compartilhando esse espaço aqui com todos vocês. Mais uns minutinhos e a gente já começa, né, com a mão na massa, muita coisa para a gente poder aí discutir no dia de hoje, tá? Boa noite, Marina. Boa noite, Bianca. Boa noite, Carol Parrini, como sempre, esse auxílio total aí no desenvolvimento do espanhol, novas tecnologias. Boa noite, Judite. Minha grande amiga Larissa Dadam, boa noite. Boa noite, presidente Classi, né, da nossa Associação de Professores do Estado de Santa Catarina. Boa noite, Vanessa. Estamos aqui. Eu que agradeço, Classi, toda essa movimentação nesses últimos dias, né? Que a gente teve aí para poder organizar e fazer essa transmissão aqui para vocês, né? Boa noite, Ana. E vamos juntos aí para esse momento aí de muita construção, muita discussão, né, sobre a nossa inteligência artificial, né? Tá aí a discussão no momento, é um termo que a gente vai escutando, vai se desesperando um pouco, mas, né, estamos aqui reunidos para a gente poder aí sanar algumas situações e o mais importante, né, que nós possamos levar a IA para a educação, né, porque os nossos alunos aí já estão com bastante conhecimento, bastante novidades, então a gente está já precisando dar um foco especial, tá bom? Pessoal que de repente está acompanhando pelo Facebook, né, da APS, que também pode vir aqui para o YouTube. Então, vamos chegando, que vai ser bem legal a noite de hoje. Deixa eu verificar, gente. Acredito que todo mundo que estava no outro link já chegou, então vamos começar. Vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. O nosso encontro de hoje, né, intitulado Presente da Educação com a IA, parte 1, criando textos e imagens, né? A organização, né, que a gente está planejando para que nós possamos fazer 2 encontros sobre o tema da IA, tá? Para, de repente, a gente poder aprofundar nesse primeiro momento aí a questão da criação de textos e imagens, tá? E depois, num segundo momento, que nós possamos, de repente, verificar a questão de áudio e vídeo, tá? Mas, claro, aí no desenvolvendo do dia de hoje, a gente também vai verificando outras possibilidades, né? Então, é importante que vocês possam fazer aí os comentários no chat, para que a gente possa ir construindo juntas, né? Claro que eu fiz todo um estudo e uma preparação para o dia de hoje, mas também estou aqui à disposição para que nós possamos discutir, de repente, sobre alguns outros temas que são importantes e relacionados à inteligência artificial, tá? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Ana Paula da Costa Silva
e estarei com vocês hoje nessa noite maravilhosa, uma noite quente aqui, né, em São José, Santa Catarina, mas uma noite, assim, de uma sexta-feira. Então, eu já agradeço a todos vocês por estarem, né, sexta-feira comigo, 18h30, para que nós possamos aí aproveitar muito a noite de hoje, tá? Então, vamos lá. Vou me apresentar um pouquinho. Então, eu sou líder do grupo de educadores Google aqui do município de São José, Santa Catarina, né, que a gente chama carinhosamente de GEG. Então, eu sou a líder do GEG São José, Santa Catarina, tá? E apresentar um pouquinho dos meus interesses e as minhas paixões são várias, né? Desde o Flamengo, como equipe de futebol, a minha paixão por cozinhar, mas o mais importante que eu venho desenvolvendo com bastante carinho aí nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, são as questões de unir o espanhol, que é a minha formação inicial, e as tecnologias digitais na educação. Então, eu sei que a gente pode ficar um pouco repetitivo em ficar falando em relação à pandemia, mas tudo que foi desenvolvido nesse período foi bastante importante, né? Então, não tem como a gente não mencionar isso. E eu sempre afirmo para os meus amigos professores, para os meus colegas, para a minha família, de que o quanto eu venho crescendo como profissional nos últimos anos. Claro, às vezes a pandemia nos fez aprender muitas coisas em um curto espaço de tempo, né? Mas foi uma necessidade, uma urgência. De repente, esse interesse fosse sendo desenvolvido com mais calma, né? Então, a urgência fez com que esse interesse foi despertado e foi desenvolvido, tá? Então, hoje, eu me considero, até estou usando uma frase que eu preenchi um formulário recentemente para um evento do Google, né? E eles pediam para a gente poder nos resumir, né, em uma pequena frase, e eu estou reutilizando essa frase aqui com vocês, de que eu sou uma fusão entre o ensino do espanhol e o uso das tecnologias digitais na educação. Né? Hoje é como eu me sinto, e eu me sinto muito afortunada de apresentar essas características, né? Bom, um pouquinho da minha formação, né, do meu contexto edu. Então, eu sou licenciada e bacharel em Letras e Espanhol pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2020, eu conquistei a certificação como instrutora, certificada Google for Education. Em 2022, eu me transformei, né, nessa líder do grupo de educadores Google GEG de São José, Santa Catarina. No mesmo ano, eu realizei uma especialização em linguagem, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela Universidade Federal do Piauí. Inclusive, é uma super dica, tá? É uma especialização que está disponibilizada pelo MEC EAD, então você pode fazer no seu tempo, né, na sua disponibilidade. Então, vale a pena dar uma pesquisada aí sobre essa especialização. O material é maravilhoso, tá bem atualizado. Fora essa especialização, né, você faz todo um processo de 2 módulos, que é uma solicitação do MEC, e depois consegue transformar em uma especialização. Dentro lá também tem pensamento computacional, tem um pouquinho de letramento digital, então tem muita coisa do MEC. Mais tarde eu posso até, inclusive, passar mais informações para vocês, tá? Para quem tiver interesse. E agora, em 2023, eu estou realizando uma especialização em tecnologias para educação profissional e tecnológica pelo IFSC, né? Então, eu fui professora do IFSC, substituta por 1 ano e 2 meses, e agora eu retorno como aluna, e está sendo um prazer poder participar agora desse processo ali de especialização. Os professores do IFSC também são maravilhosos, e também é uma especialização EAD. Inclusive, também fica essa dica, tá? Encontros não são semanais, não são quinzenais, eles fazem uma organização todas as quartas-feiras, né? Mas tem colegas de todas as partes do país. Então, está sendo uma experiência também legal, bem legal, de poder compartilhar esse conhecimento e essas discussões sobre novas tecnologias ali no IFSC, tá? Bom, vamos lá, vamos continuando. E antes de eu pular, né, para uma próxima etapa, eu quero aproveitar, mais uma vez, agradecer o espaço aqui da APESC,
né, agradecer a nossa presidenta Clacine Schneider por essa oportunidade de estar aqui fazendo essa comunicação com vocês, a todo o grupo, né, da APS, da diretoria, né, que veio aqui durante essa semana, a gente veio conversando, veio construindo essas informações. Nós estamos usando uma plataforma nova, né, uma nova proposta também aí de nós podermos nos aproximar cada vez mais dos professores de espanhol, né, mas também de toda a rede, né, da rede estadual, da rede municipal, da rede privada, né, porque o importante é que nós possamos discutir educação, tá? Então, o espaço democrático, né, que é conquistado aqui, é justamente que nós possamos, dentro da minha formação do espanhol, mas que eu possa compartilhar e que nós possamos construir muita coisa juntos, né, independente da formação que as pessoas que estão aqui hoje tenham, tá? Bom, então, estamos aqui para transformar a educação juntos, né? Então, eu venho propondo, né, essa live justamente com essa perspectiva de que, da mesma forma que o professor em sala de aula, ele vai guiar os seus alunos, eu estou aqui para fazer também esse processo, né? Então, eu quero aproveitar essa noite para que nós possamos verificar, assim, por que é importante esse tema, tá? E eu vou mostrar para vocês qual é o processo para que seja realizada uma reflexão sobre a inteligência artificial, porque eu sei que muitos ainda têm um certo receio em relação, será que é um exagero? Será que, por exemplo, a gente precisa ou a gente está atrasado sobre esse tema? Então, enquanto a gente fica nessa dúvida, as coisas vão acontecendo, né? Os alunos vão utilizando, eles vão descobrindo, né? Então, são pontos que a gente precisa sempre estar nessa situação de repente, enquanto nós estamos ainda num processo de será, os alunos já estão num processo de já está acontecendo, tá? Então, reforçar aqui que estamos juntos, né, para fazer essa transformação. Bom, então, vamos verificar como é que vai ser a organização da nossa noite aqui, desse nosso primeiro encontro. Né? Eu vou fazer uma reflexão inicial com vocês. No segundo ponto, por que a inteligência artificial vai ser o nosso tema da noite, por que justificar para vocês, né? Eu sendo líder do grupo de educadores Google, eu poderia falar de recursos tecnológicos de uma forma geral, por exemplo, o Google Workspace, né, os documentos, planilhas, apresentações, que também é importante, inclusive a gente já fez uma live sobre esse tema, depois a gente pode retomar aqui um pouquinho, mas agora a gente tem esse destaque aí da inteligência artificial, né? O terceiro ponto é o mão na massa, a criação de textos, então eu gostaria de mostrar algumas inteligências artificiais aí para que vocês possam já testar e, de repente, botar aí como uma tarefinha de final de semana, né? Mas também pensar assim, né? Eu vou fazer uma pausa aqui bem importante, tá? Fazer uma pausa bem importante. O que está acontecendo, gente? Eu mesmo participo de mais de 10 grupos de discussão de professores de vários países, inclusive, e é uma preocupação em questão de saúde mental, né? Que eu até compartilho com vocês, de que muita gente está assim, num fluxo gigante de testar aplicativos, né? Existe sim uma preocupação, pelo menos da minha parte, uma preocupação de saúde mental mesmo, né? Porque dá aquela impressão de, poxa, tem tanta gente falando de tanta coisa e eu preciso estar acompanhando. Não, existem coisas que realmente vão ser possíveis, né? E a gente não pode fazer essa cobrança interna. Tem coisas que a gente já pode ir usando, já pode ir se desenvolvendo, né? Já pode ir testando e, né, cada um vai, conforme a habilidade, vai verificar, por exemplo, se a ferramenta A vai ser mais interessante para mim do que a ferramenta B, por exemplo, tá? Então, eu estou aqui essa noite justamente para isso, para poder apresentar algumas coisas para vocês, mas, ao mesmo tempo, acalmá-los no sentido de que nós não vamos dar conta de tudo. Mas isso não pode significar também de que, não é uma preocupação minha, tá? Por algum motivo estamos reunidos hoje à noite, agora 18 horas e 46 minutos, tá? Quarto ponto, mão na massa, criação de imagens, né? Uma reflexão final e alguns convites que eu vou fazer para vocês aí para as próximas semanas, tá?
Então, basicamente está dividido dessa forma e vamos lá. Não sei se alguém já quer começar. Vamos fazer o seguinte, né? Boa noite para todo mundo. Entrou aqui agora o Edson, a Luzia, né? Sejam bem-vindos. Então, é um prazer estar recebendo-os aqui, tá? Para a gente poder fazer essa nossa noite. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá. A minha reflexão inicial, gente, eu vou pedir uma atenção, tá? Nesse vídeo aqui do Mujica, é um vídeo bem curto, tá? Uns 4 minutos e um pouquinho, que eu vou compartilhar com vocês. Até peço aí para vocês confirmarem nos comentários, né? Daqui a pouco, se estiver saindo o áudio, tudo beleza, só me confirmem se está tudo ok, tá? Mas, assim, esse vídeo do Mujica, a gente poderia ficar horas discutindo, porque ele fala muita coisa, né? Ali, claro, o canal, que é um canal alemão, dá um direcionamento, talvez, para a frase de impacto, né? Para que as pessoas possam assistir o vídeo, obviamente, tenham interesse em assistir o vídeo, mas ele fala sobre evolução, ele fala sobre tecnologia, ele fala sobre robô, ele fala a questão do celular. Então, um vídeo tão curto, ele fala de tantas coisas que são importantes, né? Estão ocorrendo tantas discussões em relação a países proibindo o uso de celular, países voltando a fazer o uso do livro impresso, né? Aí a gente chega a uma conclusão de que realmente a gente está no processo de não entender muito bem o que está acontecendo, né? E nós estamos no meio também. Então, eu sempre fui a favor de que o Brasil tem, sim, esse potencial, né, para ser uma referência, tá? Então, a gente pode reunir o que está acontecendo, o que está funcionando e o que não está funcionando em relação, principalmente, ao uso das tecnologias digitais na educação, e fazer essa seleção mesmo e aprimorar, né? A ideia é sempre que nós possamos, de repente, fazer uma seleção dentro daquilo que seja importante, tá? E relevante, tá? Então, nós vamos assistir agora esse vídeo para que a gente possa fazer essa reflexão inicial e, assim, podermos caminhar aí para a nossa noite, tá? Vamos lá. Que estamos... Vocês podem me confirmar aí no chat se está saindo o sonzinho dele? Por favor. Que estamos entrando en una época de cambio fenomenal. Que hasta ahora el capital era una cosa importantísima en el desarrollo de los países, pero de aquí en más, la capacidad de inteligencia en una sociedad empieza a ser un factor decisivo. Que los latinoamericanos necesitamos meter una fortuna en lo que están haciendo, en la cabeza, para que estén a la altura del tiempo que se viene. Porque el mundo se va a ir dividiendo en, como dice Harari, los irrelevantes y los dueños del conocimiento del otro lado. Si nos quedamos de brazos cruzados no vamos a servir ni para que nos exploten, porque no nos precisan. ¿Por qué? Porque esta revolución tecnológica, los economistas dicen, cada vez que ha habido un avance tecnológico, aparecen nuevas fuentes de trabajo. Pero ahora apareció un fenómeno que sustituye esto, el tejido nervioso. Esto es una revolución de otra categoría. La agricultura del futuro van a ser como unos palos robotizados que van haciendo agujeros y ponen la semilla con fertilizante y todo lo demás. No hay tractores ni nada de lo que conocemos, ni gente. Entonces, se necesita una sociedad muy inteligente, muy capacitada para ella, y la plutocracia tendrá que entender que ciertas máquinas van a tener que pagar para mantenerla, para mantener a la gente, porque la gente va a vivir más y va a trabajar menos. Y puede ser maravilloso para la especie humana si los robots trabajan
para el confort de la humanidad. ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador? Aprendió a trabajar por necesidad. Lo poco que sé de los pueblos primitivos trabajaban lo menos que podían, 2 horas. Aprendió por la necesidad. Es irracional creer que el hombre es trabajador, pero es jodón, le gusta divertirse, le gusta tener distracciones, cultura, todo lo demás, eso sí. Hasta los primitivos ya pintaban, ponían la mano, ¿verdad? Bueno, sería maravilloso que las máquinas mantengan a los hombres, pero a ver, estar a la altura de esa civilización. ¿Y qué nos está pasando? Que la tecnología avanzó mucho más en valores que nosotros. Entonces esta humanidad se empieza a parecer como un mono, un gorila con una ametralladora. El teléfono no tiene la culpa, es maravilloso. Un muchacho anda con una universidad en el bolsillo, pero como el muchacho no está a la altura de la tecnología, lo usa para cualquier inmundicia. Entonces la culpa no es de la tecnología, es que como seres humanos no hemos evolucionado tanto como evolucionó la tecnología. Por eso hay que pelear por automejorar la calidad humana. Eso se llama cultura, conocimiento y ejemplo. No me quiten la utopía. E aí, pessoal? Vocês concordam com o Mujica? O que acharam desse posicionamento dele? Vão comentando aí no chat. Vou acompanhando. Temos aqui, né, um trecho bem importante do vídeo. Ahora apareció un fenómeno que sustituye esto, el tejido nervioso. Isso é uma revolução de outra categoria, né? Judite aqui comentando, muito bom. Né? Como eu comentei com vocês, esse vídeo aqui dá para a gente assistir várias vezes, né? Como essa calmaria dele também é muito interessante, né? Essa paz que ele passa falando, mas principalmente esse olhar, né? De que às vezes a gente critica exatamente a culpa, né? Eu concordo aí com a Marina, né? A culpa não é da tecnologia, né? Porque é muito simples, né? Nós temos a lei aí do não uso do celular, né? Em sala de aula, de 2008 aqui do estado de Santa Catarina, né? E a gente, poxa, né? Nós estamos em 2023, será que a gente já não deu tempo já de nós podermos discutir isso outra vez, né? Totalmente de acordo, totalmente de acordo, é isso mesmo, gente. Então, para a gente poder fazer essa reflexão, eu acredito que aqui que a fala, né, que a Marina Jossa botou como a culpa não é da tecnologia, é justamente isso que nós temos que pensar, né? E aí, também, compactuando com a fala dele, na questão que a gente tem que, né, fazer um avanço também conforme, talvez a gente não consiga no mesmo ritmo, mas a gente tem que estar próximo, né, da evolução da própria tecnologia, né? Não desistir, isso é o primeiro ponto, tá? Bom, que estamos entrando. Outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu estive num evento do Google agora em maio deste ano, e um dos pontos assim que me chamou muito a atenção de coisas que eles trouxeram, de estudos, né, que estão sendo feitos sobre as tecnologias, a IA, né? São esses 2 pontos aqui, né, de 20% a 40% das atividades atuais poderiam ser simplificadas com o uso das tecnologias, né? Se a gente for pensar, então, que já existem pesquisas pensando na questão de simplificar, de adaptar, de melhorar, né? E outro ponto também que me chamou a atenção foi a questão de que a IA poderia economizar 13 horas do tempo do professor por semana com a automatização de algumas ferramentas. Pessoal,
esse ponto aqui, quando eu li essa questão de 13 horas do tempo do professor, né, de economizar por semana, né, pensar que às vezes são aquelas horas que nós necessitamos, né, para uma atividade física, para um estudo direcionado, né, para descansar mesmo. Então, já existem, né, algumas pesquisas que vão trazendo e vão desenvolvendo essa situação da economia de tempo, né? Então, é importante pensarmos que nesse processo aí de que a culpa não é da tecnologia, é justamente converter, né, o processo do uso da tecnologia em algo que possa nos auxiliar, tá? Então, é esse a nossa reflexão inicial, né? Através dessa reflexão ali do Mujica e também desses 2 pontos aqui que eu trago aqui para vocês, né? Que foi de uma pesquisa realizada no ano de 2020, né? Que são os pontos assim que a gente vai fazendo esse encaminhamento, tá? Para a noite de hoje. E aí, né, vocês podem me questionar por que eu estou propondo aí que nós falemos hoje sobre a inteligência artificial, né? Então, aqui nós temos alguns ícones, tá? Não sei se vocês conseguem reconhecer todos, se já usaram todos esses recursos, né? Na verdade, o Google Trends, eu quero mostrar para vocês, assim, o porquê inteligência artificial, tá? Isso aqui até fica como uma sugestão para os professores, às vezes, para como debater alguns temas em sala de aula, por exemplo, né? Você faz a pesquisa no Google Trends e verifica quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo sobre esse tema, né? Ele consegue fazer esse direcionamento. Então, vamos fazer aqui em tempo real sobre a inteligência artificial, tá? Ele traz também, por exemplo, obviamente, temas que estão em evidência, por exemplo, agora está sendo falado sobre o Paquetá, que é um jogador de futebol, que está em algumas situações não muito legais, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, aqui a gente pode pesquisar sobre a questão da inteligência artificial. Ele vai dar, por exemplo, algumas opções de assuntos que estão sendo comentados de uma forma geral, mas a gente pode pesquisar, por exemplo, o que a gente deseja, né? Inteligência artificial. Então, vamos lá ver o que as pessoas estão... Só usou 2, Marina? Deixa eu voltar ali, que a Marina está comentando em relação aos ícones aqui dos aplicativos, né, dos sites, das ferramentas, tá? E aqui, ó, eu posso, né, garantir para vocês, numa questão de, por exemplo, se vocês apresentarem, né, principalmente, tá? Fica uma dica, né, para os professores que provavelmente atuem com alunos, por exemplo, de 8º anos, tá? 8º anos para cima. Se você apresentar esses ícones, é bem provável que eles vão ter conhecimento de mais de um deles, tá? Então, é nesse caminho que a gente precisa tá pensando, que muitas vezes eles já, em algum momento, usaram, né, ou seguem usando. Tá, então vamos voltar aqui com a questão do Google Trends, né? Que eu quero mostrar para vocês, ó, o que as pessoas estão... os assuntos que são relacionados e o que as pessoas pesquisam sobre a inteligência artificial dentro do Google, né? Então, por exemplo, os pontos positivos e negativos da inteligência artificial, ou seja, existe essa preocupação por parte né, do público em saber o que tem de bom e o que tem de ruim, né? Ou o que não tem de tão bom. Esse outro ponto aqui da Luísa, né? E, na verdade, nem aqui a Luísa possivelmente seja a Luísa seja a da Magalu, mas tem a Luzia também, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Então, a gente pode também verificar outras consultas, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, o Midjourney, o ChatGPT-4, quem criou a inteligência artificial, né? A Sou Luzia, que é um chatbot que é usado para o WhatsApp e para o Telegram também, tá? Eu posso mostrar para vocês daqui a pouco. Então, assim, as pessoas estão procurando sobre esse tema, né? Então, a partir desse entendimento, ó, ele tem a questão das porcentagens que vem subindo, né? O interesse das pessoas por esse tema. Então, é um assunto que está em voga, que
tá na boca das pessoas, né? E aí vem aquela situação. De repente, eu não reconheço todos, e aí não tem problema, por exemplo, o Gama talvez seja o não tão conhecido, mas a gente precisa, né, dar um olhar para essas ferramentas, porque elas são acessíveis, elas têm acesso gratuito, né? E dá para burlar algumas coisas. Então, assim, eu converso muito com os meus alunos, né? Eu atuo no ensino fundamental 2, ensino médio também, com adultos, e eu tenho essa conversa muito aberta com eles, né? Eu quero saber o que eles usam, eu quero saber o que eles têm já de conhecimento. Então, é bem interessante esse momento de compartilhar, tá? Bom, então a gente viu ali pelo Google Trends que já tem, né, uma pesquisa, um interesse. Aí, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou começar pelo Gama, que provavelmente, né, seja o recurso que talvez não seja de tão conhecimento, tá? Talvez. Mas é bem interessante a gente pensar no uso dele. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Porque o Gama, ele tem essa proposta aqui. Vou compartilhar a guia com vocês, tá? Então, como vocês podem perceber, a gente faz o uso por uma conta Google, tá? A gente recebe alguns créditos para a gente poder fazer a criação a geração de alguns materiais, tá? Então, dá para testar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, abriu, tá? Então, eu já fiz o cadastro, depois, claro, vocês podem fazer esse processo com mais calma, tá? Eu vou deixar... inclusive, eu vou deixar todos esse material... Eu já fiz a criação de um link curto para quem quiser depois assistir, né, e ver o material e ver os recursos e como são direcionados. É bem importante, né, para vocês poderem fazer isso com calma. Bom, o Gama, gente, olha como é que ele funciona, tá? Você vai pedir para criar algo novo através da inteligência artificial, e aí ele pode fazer a transformação de um texto, tá? Mas eu vou dar um foco inicial agora para a questão de gerar algo, tá? Então, ele tem a possibilidade de gerar uma apresentação, um documento ou uma página, tá? Então, a gente vai selecionar aqui a apresentação, né? E você vai fazer o comando para ele. Gente, é esse um dos pontos que são chave, tá? Então, assim, vocês podem me perguntar ou tá se questionando também se de repente um aluno de 5º ano vai utilizar. Eu não vou dizer que é impossível, tá? Mas provavelmente o que vai acontecer? Ele não vai ter muita paciência, porque eles não têm muita paciência, né? Normalmente. Então, assim, por isso que eu comento que é do 8º para cima que normalmente eles têm um maior interesse, né? E de fazer o teste, de explorar e de repente provocar mesmo para verificar se o professor vai conseguir perceber que foi tudo criado por uma inteligência artificial ou não, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar. E outra, a gente também pode usar isso a nosso favor, que é essa também a proposta da nossa fala de hoje, tá? Não fiquem apenas com o olhar do aluno, tá? O que eu estou trazendo aqui é o que eles podem estar desenvolvendo e nós, como adultos, e nós, como professores, também podemos fazer esse direcionamento, tá? Tanto para ter esse olhar, ter esse cuidado de que, de repente, alguma coisa pode estar... talvez foi criada por uma inteligência artificial, talvez não foi tudo construído pelo meu aluno, tá? Então, por exemplo, já que a gente está respondendo aquela pergunta do porquê inteligência artificial, que foi a pergunta inicial desse momento, né? Então, a gente pode fazer um comando para ele. Por mais que esteja a página em inglês, você pode fazer o comando em qualquer língua, pode fazer em português, por exemplo, né? Então, eu vou fazer o seguinte comando. Crie uma apresentação já que a gente está falando da IA, né, com a definição de IA, com foco na geração de texto e imagem, tá? Então, você dá o comando para ele. Claro, isso eu estou dando um comando bem básico, tá? Só para a gente poder iniciar esse olhar atento e faz o envio.
Ó, vou fazer agora com vocês, tá? Ele já me deu alguns tópicos que podem ser o tópico da apresentação, tá? Ele já reconheceu pelo meu comando que eu estou dando o comando em português, tá? De repente, eu posso já solicitar que faça a construção, ou eu posso pedir para, né, tentar mais uma vez. Não gostei dos tópicos. Aí ele vai fazer uma nova construção. Opa! Ele vai construir esses tópicos aqui. O que é inteligência artificial, como a IA funciona para gerar texto, principais aplicações da IA na geração de texto. Achei legal. Vamos pedir para ele gerar. Né? Então, ó, aqui ele vai informar que vai custar 40 créditos. Quando a gente faz a construção do login e senha, a gente ganha uns créditos, tá? Óbvio, para a gente poder, né, ver o benefício da ferramenta, né? Então, a gente clica no continue, ele vai nos solicitar que nós façamos a seleção do layout, de repente, né? Uma cor legal, uma coisa que eu goste. Tá, vou escolher aqui um aleatoriamente, deixa eu ver. Bom, escolher esse aqui, tá? E clico em continue. Então, ele vai fazendo, estou fazendo a geração da apresentação na hora para vocês, ó. Ele está fazendo tudo sozinho, gente, ó. Mãozinhas livres. E ele está gerando a apresentação para mim. Escolhendo as imagens, gerando as imagens. Enquanto isso, eu vou tomando uma água. Mais um pouquinho. E deu. Ele concluiu. Tá? Então, a gente faz aquele momento de volta ao início. E vai, obviamente, fazendo a análise das informações. Tá? O que pode acontecer, gente? No caso dos nossos alunos, dependendo do letramento digital, dependendo da preocupação, ele não vai fazer muita análise, não, gente. Ele vai simplesmente pegar o link e mandar para o professor. O professor, está aqui a minha apresentação. O que vocês acharam, gente, aí do Gama? Vamos comentando aqui no chat. E dá para editar, tá? Se de repente surgiu alguma informação que você não está de acordo, vai lá, edita, mas a princípio aproveita já 90% do material, 95% do material. Vamos lá comentando no chat, o que vocês acharam aí da geração? Exatamente, Marli, que incrível, exatamente. Tá? Aí, esperar aqui, ó, a Vera Lúcia, né, comentou, muito interessante, é isso mesmo. Ele é grátis, tá? Ele dá alguns créditos, tá? Para você fazer. Normalmente é fixo, se eu não estou enganada, são 240 créditos, e você gasta 40 créditos por geração. Mas a gente vai criando as contas, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A Judite aqui disse que já usou, né? Que ama a rapidez e a forma que ele monta, assim. Inclusive, existem outros também, né? Eu gosto muito de testar em relação ao tempo, às informações, né? E é incrível acompanhar o processo das ferramentas, porque, de repente, o que se usou sei lá, em março, nós estamos em agosto, então a ferramenta já teve um avanço, né? Ela vai se alimentando de tudo que vai sendo pedido, né? E ainda mais que se pode editar, tá? Então, assim, por exemplo, se a gente for pensar na questão do apresentações, do PowerPoint, né? Então, é uma coisa. Isso, no começo parece difícil, exatamente. O desafio é assim, ó. Aqui, aí eu trago aquela fala que eu comentei anteriormente. A fala que eu fiz anteriormente.
a gente fica num bombardeio de tanta gente falando tanta coisa, às vezes, nos nossos grupos de professores, nos grupos que a gente está, por exemplo, de pesquisa, de mestrado, de doutorado, né, de pós-graduação, enfim, que a gente fica abismado e assustado com a quantidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa calma, né? Calma, que tem muita coisa que vai surgir e vai desaparecer, né? E outras coisas vão conseguir continuar, né? Então, a gente precisa realmente praticar e testar, né? O que eu sugiro, por exemplo, a Carol Parrim está chocada. O que eu oriento, né? Até compartilho né, um movimento que aconteceu lá no colégio que eu atuo, que a gente pode fazer, né? Que isso é uma atividade interessante. Claro, gente, os alunos sabem da existência desse recurso, tá? E eles mesmos falam, e aí eu questionei, poxa, gente, mas se vocês acabam o crédito, né, da ferramenta? Eles, professor, a gente cria um outro e-mail. Simples. Né? Então, para eles não é um problema criar um fulaninho 01 arroba tanã, fulaninho 012, eles sabem, eles fazem isso, né? Então, assim, a gente pode pensar também na questão de solicitar que todos façam a construção de um determinado tema ou de um critério, né? Algum tópico, né, das suas disciplinas e pedir que todos façam a construção ao mesmo tempo, para que a gente possa verificar, por exemplo, se a ferramenta conseguiu construir com outras informações, se ele conseguiu melhorar em relação ao colega do lado. Né? Então, dá para a gente fazer também, e é o caminho também, talvez mais interessante para a gente usar a ferramenta nesse processo que a gente está agora, né, de conhecer, de construir, enfim. Né? A Luzia está aqui informando, né? Bem interessante, mas reforça o que o Mujica falou, né? No caso dos alunos, não vão nem revisar, se esse conhecimento ao menos fosse internalizado. Exatamente. E aí, vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Se nós temos, assim, acesso à questão da geração de texto e imagem, então significa que a gente vai ter que trabalhar, primeiro, outras habilidades com os nossos alunos, né? E com certeza hoje eu posso dizer para vocês que é a habilidade comunicativa, de expressão de oralidade, independente da língua, independente da disciplina, né? A gente vai ter que reforçar isso, né? De verificar se realmente ele estudou, se ele fez um processo de internalizar, né, o conteúdo para poder replicá-lo para outras pessoas. E fazer também essa questão da criticidade. Será que eu posso confiar em tudo que está sendo criado ali? Né? Aí eu acabo fazendo também a conexão com a Vera Lúcia, né? Se ele é confiável em relação às informações, porque o ChatGPT inventa informações. E é verdade, por exemplo, e ChatGPT e Bing e Bard, por exemplo, que a gente vai verificar daqui a pouco, também é interessante que a gente questione se eles estão certos, se eles têm certeza naquilo que eles estão trazendo. Então, assim, o Bard e o Bing, eles podem trazer uma referência, mas a gente também pode não confiar nessa referência. A gente sempre tem que ter essa dúvida, né? Então, ele pode trazer um site que tem aquela informação, mas, por exemplo, o Bing já inventou sites para mim. Quando você clica, não existe. Aí ele dá o nome, por exemplo, do que seria o artigo, ou de repente um vídeo do YouTube, você pesquisa, ele não existe, tá? Aí vem o questionamento. Você solicitou um trabalho para os seus alunos, né, sobre um determinado tema. Nós vamos conferir um por um das referências que estão ali, dos links que estão ali. Ele é gerado. E ele, aos nossos olhos, eles parecem ser reais, né? Vão ter as informações ali no link como se fossem reais. Então, são coisas que a gente tem que estar com esse olhar. De repente, a gente vai ter que também alterar o que nós solicitamos de construção para os nossos alunos. Né? A gente não pode, por exemplo, fazer um pedido de uma coisa que a gente fazia, que poderia fazer, por exemplo, com uma enciclopédia, como a gente passou por isso na época da nossa infância, né? Simplesmente, vai lá, abre, copia, entrega, pronto.
né? Então, a gente também tem que fazer essa alteração desse processo. Bom, o ChatGPT provavelmente não seja o desconhecido do povo, mas eu tenho certeza que tem gente que conhece, já ouviu falar do ChatGPT, mas talvez não tenha ainda explorado o recurso. Tá? Tem alguém aqui no chat que ainda nunca usou o ChatGPT? Conhece, mas nunca usou? Pode ter, pode ser que tenha. Deixa eu compartilhar para vocês, tá? Gente, o ChatGPT talvez seja o mais conhecido, tá? Das IAs ou do chatbot em relação à criação de texto. Eu já fiz. Tem gente aqui, nunca usei. Então, vamos lá. E a Marina também nunca, tá? Então, assim, gente, só para dar aí como uma curiosidade, eu já fiz aquisição por uns 2 meses, a Marli também nunca usou. A Luí, opa, tá aumentando. Eu já fiz, por exemplo, só para como a cargo de curiosidade, eu já fiz a aquisição por 2 meses, né? Edson também. Eu confesso que eu uso bastante. Eu já fiz o upgrade dele, né? Opa, vamos lá, acho que eu já vou responder a Vera Alice. Eu já comparei o ChatGPT pago com o grátis. Tem realmente diferença nas informações? Então, Vera, mais ou menos há uns 4 meses, eu participei de não como palestrante, né? Eu estava acompanhando um evento do Chile, tá, gente? É difícil falar isso, mas Chile, México, Argentina, Uruguai estão fazendo usos e pesquisas e experimentos maravilhosos, tá? Das IAs, de tecnologia na educação. Então, assim, eu gosto, às vezes, de participar dos eventos para estar ali prestando atenção e ver o que eles estão realizando de discussão. E aí, eu vou responder a Vera, né, com uma experiência própria e também durante o evento. Tá? Então, como experiência própria, eu já fiz a aquisição do ChatGPT por 2 meses, quando ficou assim, estava na modinha como único, né? O Bing estava surgindo, o Bard estava, nem cogitava, o Bard seria o do Google, né? Então, fiz a experiência e, assim, naquele momento, o que me pareceu vantajoso era que ele era muito mais rápido, tá? Então, por exemplo, aqueles horários de pico, que normalmente são os horários comerciais, porque as pessoas estão usando o ChatGPT para a criação de textos, por exemplo, para a criação de frases para publicidade, enfim, né? Tá com o uso comercial do ChatGPT. Com o ChatGPT pago, você continuava com um fluxo de geração enorme, tá? Isso quando bombou, né? E aí também, em contrapartida, quando eu acompanhei esse evento que eu comentei anteriormente com vocês sobre lá no Chile, o professor que estava fazendo a demonstração, ele não estava com o ChatGPT pago naquele momento. E eu estava, e a gente fez assim, era um experimento, né? Ele apresentava algumas coisas, a gente acabava também fazendo no nosso computador, e eu, por ter o ChatGPT, eu consegui fazer antes dele. O dele estava dando erro em sequência, né? E aí ele até orientou, por exemplo, nesses casos, fazer o login por uma guia anônima, né? Quando é no Chrome. E aí ele demorou, enquanto ele estava testando, ele deu os comandos que a gente tinha que fazer também, enquanto ele estava ainda no processo de tentativa, eu já tinha conseguido fazer, né? E aí ele até pediu desculpas, enfim, e a gente não, mas isso é para entender a ferramenta, tá? Então, assim, eu não vi muita diferença entre o que ele produziu e o que eu produzi, mas a velocidade é como se você passasse na frente de todo mundo que está usando grátis. Isso dá para perceber bastante. É como se fosse focado para você. Você está pagando, então você vai ter acesso à ferramenta com uma melhor qualidade. Foi o que eu percebi, tá, Vera? Mas aí depois eu não achei muito caro, né?
para continuar fazendo o pagamento mensal, foi mais por uma curiosidade mesmo. Então, nesse momento, eu continuo usando agora a versão grátis, tá? Que já dá conta para muita coisa, né? Alguém quer sugerir alguma pesquisa aqui para a gente fazer rapidamente, principalmente para os que não usaram nunca o ChatGPT? Um tema que para vocês seja interessante, um tema que para vocês seja relevante da área de vocês e que de repente causa um desafio para quando vocês solicitam uma atividade ou uma construção de apresentação para os alunos de vocês? Então, Vera, não vi nenhuma outra vantagem naquele momento, tá? Então, aí eu preferi não efetuar mais o pagamento dele. Não sei se alguém quer compartilhar ali para a gente fazer agora nesse momento mesmo, tá? Se algum tema que vocês normalmente solicitam, tradução. Qual o foco, Marina, da tradução? Vou fazer, inclusive, em 3 ao mesmo tempo, tá? Vou fazer no ChatGPT, eu vou fazer no Bard e vou fazer no Bing. Deixa eu só abrir aqui o Bing para vocês também. Enquanto vocês me dão uma sugestão aí de... Marina, se você puder me direcionar um pouco mais, lembrar que o que vai ser diferencial desses recursos é justamente o comando que você vai dar, tá? É o comando que nos direciona. Nós adultos temos um pouco mais de paciência, né? Mas os mais novos não. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é o ChatGPT, esse é o visual dele, talvez Vera, o que da guia anônima para o ChatGPT foi uma sugestão, né, do evento que eu participei lá do Chile, da live, que quando está num fluxo, por exemplo, normalmente, quais são os horários? 9, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde e 6, 7 da noite, né, que é o fluxo maior de uso dessas ferramentas. Que quando tiver, por exemplo, num processo que você dá o comando e ele trava, ele dá erro, ele dá incompleto, que é normalmente o erro que aparece quando você faz esse tipo de construção, que você abra uma guia anônima, tá, no Chrome, logue por essa guia anônima e faça novamente o pedido, tá? É uma sugestão que eles deram, também já fiz e também me pareceu melhor, tá? Para a questão quando tiver esse bug, assim, de dar problemas, tá? Deixa eu verificar aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse, então, aqui é o visual do ChatGPT, tá? Esse é o visual do Bard, eu não sei se vocês conhecem também. Vocês conhecem o Bard? O Bard, ele tá como ainda, né, como experiência, experimental. Seria, até o pessoal brinca que é o ChatGPT do Google. O Google surta quando ouve isso, mas, né, veio depois, então todo mundo já é ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT. Então ele acabou ganhando esse título, né, o Bard. Gente, o Bard, ele tem... você pode fazer o acesso... fazer o acesso por uma conta Google, tá? Deixa eu fazer aqui, espera só... Ó, vou deixar assim, não sei se... Vocês estão com problema na minha imagem ou na imagem da tela, gente? Para mim é importante que vocês possam já me avisando, tá? Porque qualquer coisa eu fico pequenininha ou eu sumo só porque o importante é que vocês possam ver, né, a tela que eu estou compartilhando com o grupo, tá? O Bard, gente, que é o ChatGPT do Google,
Basta que você faça a login e senha pela conta Gmail, tá? Nós, adultos, não temos problema nenhum, maiores de 18 anos, ele está com uma limitação de acesso para menores de idade, tá? Mas aí, né, os alunos, eles burlam, tá? Não, tem sim, com certeza. Ó. Se melhorou. Vocês vão me dando os comandos aí. Qualquer coisa, gente, vocês podem fazer a melhoria na própria transmissão do YouTube, né? Tá? E esse aqui é o Bing, tá? O Bing, tá? Ele usa, o Bing é da Microsoft, né? A diferença dele para o ChatGPT é que você pode fazer o comando também para imagem. Ó, opa, até já saiu aqui a informação. Ó. O Bing também é interessante pela questão de você poder gerar imagem. Inclusive, eu uso muito, tá? É interessante, por exemplo, a geração de imagem, no sentido de, às vezes, você representar uma determinada situação. Às vezes é difícil de você conseguir uma imagem que não tenha direitos autorais, por exemplo. Então, você faz a solicitação e ele faz a geração. Então, o Bing, geração de texto e imagem, tá? O Bard, apenas, por enquanto, texto, tá? O Bard apenas texto. E o ChatGPT, apenas texto também, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um movimento. A Marina ali falou alguma coisa, deixa eu voltar aqui. Eu vou depois te responder, tá, Manu, sobre a formulação de textos, tá? Eu vou fazer um comando, Marina, talvez para a gente poder visualizar todo mundo junto, né? Para que ele possa criar um texto sobre a tradução literária, tá? Aí vamos abarcar tudo isso. Crie um texto que apresente, por exemplo, a importância da tradução literária. Você pode fazer o comando numa língua e pedir para que ele faça o texto em outra, já fazer o pedido também na língua, tá? Então, enquanto o ChatGPT ele vai criando, eu vou fazer o mesmo comando no Bard, tá? Ó, botei aqui o mesmo comando no Bard, tá? Ele também está gerando. E vou fazer o mesmo comando no Bing. Aqui o Bing fazendo, tá? Então, vamos ver. Estão todos os três trabalhando para mim, tá? Voltei para o ChatGPT. Então, ele faz, né, todo o desenvolvimento. O que eu venho percebendo nos últimos meses, né? Que eu posso já compartilhar para vocês. A qualidade dos textos melhorou de uma forma significativa, provavelmente na questão do fluxo de solicitações, ele vai sendo alimentado, né, pela quantidade de coisas que as pessoas pedem e das formas que as pessoas solicitam também. Então, antigamente, a gente verificava, por exemplo, parágrafos muito pequenos, às vezes muita repetição, não que agora não aconteça, tá? Mas a gente percebia muita repetição também. Que mais? Às vezes a questão da pontuação, tá? Então, por exemplo, o que acontece? A gente faz aqui a construção, obviamente a gente teria que fazer uma leitura sobre isso, né? Dentro do nosso conhecimento sobre o tema, mas percebam que tem uma construção, uma quantidade interessante. O Bard, deixa eu mostrar para vocês. O Bard tem um diferencial, ficou aqui o zoom muito grande. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O Bard ele tem um diferencial porque ele mostra um texto gerado, né? Ele inclusive dá até exemplos aqui de obras literárias que foram traduzidas, enfim. E ele apresenta também a possibilidade de rascunhos, ou seja, quais foram os outros textos também que ele poderia ter criado,
tá? Então, você também consegue visualizar outras informações, tá? Então, assim, cada um vai apresentando a sua particularidade, tá? E isso que é o legal. O que eu aconselho? Que, de repente, tá? Isso é o que eu faço, né? Para o pessoal aí que já está acostumado a usar o ChatGPT, às vezes o ChatGPT dá conta. Eu tenho percebido que ele sozinho ele dá conta de muita coisa, tá? Mas também qual que é uma outra possibilidade? De você fazer o mesmo comando para os três e aproveitar, de repente, né, construir um novo texto a partir dos três, das três gerações de texto, né? E para criar um só. De repente, você junta tudo num documento e solicita que ele faça uma nova criação, tá? Destacando, por exemplo, uma introdução, desenvolvimento e conclusão. De repente, aquelas solicitações de resenha, as solicitações de resumo, tá? E aqui está o Bing também com o mesmo pedido, tá? O Bing, ele tem, eu não sei, vocês conhecem o Bing? Eu vou falar para vocês que assim, eu amo o ChatGPT, mas eu tenho um carinho especial pelo Bing e eu já vou mostrar por quê. Não sei se vocês conhecem, da Microsoft. Também basta ter já falei em espanhol, basta ter uma senha, um e-mail do Hotmail, aquelas coisas que a gente já teve em algum momento da nossa vida, né? Outlook, etc. Aí a gente consegue ter acesso, tá? O Bing, gente, o que é legal dele? Ó, ele tem 3 possibilidades de conversa, né, para construção. Às vezes ele é meio temperamental, tá? Eu já fiz uma vez uma solicitação e antes, quando você botava, por exemplo, pedir exemplo de alguma coisa e você fazia a marcação de outro e ele fazia uma nova construção com novos exemplos sobre um determinado tema. Aí agora, às vezes, você faz o outro e ele me responde, ele diz assim, mas eu já te fiz a construção. Então, às vezes, é até meio engraçado esse tipo de relação. Mas o Bing eu gosto porque ele tem essas 3 possibilidades, por exemplo, de conversa, uma conversa mais precisa, deixa eu voltar ali, uma conversa mais balanceada, e ele explica por quê, né? Qual que seria a diferença de cada um. Ó, a balanceada é informativa e amigável, o preciso é um chat conciso, e o criativo é um original criativo mesmo. Então, por exemplo, eu sou professora também da disciplina de empreendedorismo e tenho eletivas do ensino médio. Então, às vezes chega um momento que assim, tá, o que eu posso, né, trabalhar com os meus alunos sobre esse tema? Eu converso com o Bing. E aí ele vai lá, de repente você faz a dinâmica X. Você poderia, você determina, por exemplo, eu tenho tantos alunos, gostaria de trabalhar em grupos de tantas pessoas e o que você me sugere para trabalhar esse tema. E ele vai fazendo esse tipo de construção, tá? Então, é uma coisa bem legal que o ChatGPT também faz, o Bard também faz, mas eu acredito que usando o mais criativo do Bing para esse fim de, por exemplo, criar propostas de dinâmicas, às vezes uma atividade diferenciada em sala de aula, que é o nosso fim, né? Ele ajuda bastante, tá? Então, é uma possibilidade e o que é legal também é que ele gera imagem. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo voltar ali no questionamento que a gente estava fazendo sobre a tradução literária. Deixa eu ver aqui que não voltou, mas eu faço a pergunta de novo, né? Vou botar aqui no criativo agora. Ele vai fazer essa criação também no momento. E depois você pode dar os comandos no sentido de, por exemplo, veio em tópicos, você pode reescrever o texto em 3 parágrafos, você pode desenvolver para mim uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai fazendo essas solicitações em cima do que ele criou anteriormente. Isso que é o mais legal, tá? E aí, aproveitando aqui o Bing, você pode fazer esse tipo de pedido. Vamos ver se ele não vai me deixar na mão. Uma imagem que represente a tradução
literária. Vamos ver o que ele vai criar de imagem. A imagem, gente, é muito legal da gente pensar, por exemplo, também direcionar, por exemplo, na questão de uma representação para a gente colocar numa apresentação, por exemplo. Ele vai dar uma justificativa por ter criado aquela imagem, tá? Olha, eu não gostei muito, tá? Vou ser bem honesta. Ele justificou ali, ó, que pode ser vista como uma ponte entre dois livros, né? Lembrar que as gerações de imagem, o que acontece? Coisas escritas na imagem e alguns detalhes dos rostos das pessoas ainda são processos não muito claros. Aliás, e as mãos também. Eu não sei se vocês já verificaram isso, quando for a geração de imagem. Toda vez que for a questão de detalhes de olhos e mãos, ainda fica bem claro que é uma inteligência artificial que está criando essa imagem, tá? Então, ele fez essa geração e você pode ficar brincando com isso, né? Eu, por exemplo, eu não gostei. Aí ele dá duas opções, se você quer clicar em adorei, ou se você poderia fazer uma outra imagem com um exemplo diferente. Vou pedir um outro exemplo. E você vai fazendo a solicitação, tá? A questão das imagens é interessante para que vocês possam pensar, por exemplo, aqui a gente está fazendo uma construção de uma situação, tradução, literatura, né? Mas, por exemplo, as imagens, vocês podem fazer solicitações no sentido de como é que ele vai representar determinada coisa, né? Por exemplo, determinada etnia, determinada nacionalidade. Então, aí a gente entra numa problemática das gerações de imagem, tá? Será que ele não vai representar estereótipos, por exemplo? Tá? Vamos ver se ele criou alguma coisa diferente. Ó. Né, criou outras coisas. Então, assim, vocês vão fazendo. Até ele informa que o Bing ele vem da plataforma do DALL-E, que é uma plataforma de geração de imagem, tá? E é isso, você pode, por exemplo, então agora eu gostaria que você criasse um vínculo entre a tradução entre português e espanhol. Eu gostaria que você direcionasse, por exemplo, a um autor específico, a uma obra específica. Então, você vai fazendo essa construção dentro do que você tem de proposta, tá? Então, eu acho que vale muito a pena a questão do Bing. Eu até posso mostrar para vocês aqui algumas atividades que eu já fiz de, por exemplo, eu queria imagens para representar algumas coisas, e eu fui fazendo a geração através do Bing, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa aí no chat, né? Mas essa é a proposta, Marina. Essa é a ideia, não de realmente determinar um tempo, né? Para testar, para verificar, por exemplo, o que ele vai produzir, tanto na questão de texto, né? Então, o que eu aconselho? Sempre que quando a gente não tem ainda muito domínio em relação às ferramentas, você faça solicitações de construções dentro daquilo que você domina, para você conhecer, para você entender a ferramenta, né? E depois a gente vai fazendo, obviamente, ampliação para outros temas, tá? Então, repetindo, Bing, o Bard, né? Também acho que vale a pena testar o Bard, ó, que ele dá a questão de algumas obras que foram traduzidas para várias línguas, né? Então, também vale a pena depois fazer esse teste. E o ChatGPT, tá? Que ainda para textos, acredito que fazendo a comparação entre os três, ainda para mim é o melhor, tá? Tem um outro, para a gente concluir essa parte da geração de texto, tem uma outra ferramenta que é curioso que muita gente talvez não sei, né? Vamos fazer esse levantamento aqui agora na live. Se vocês são usuários disto aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Do Canva. Deixa eu voltar aqui um pouquinho também. E aí, gente, vocês são usuários do Canva, são amantes do Canva, gostam do Canva, não conhecem o Canva? Eu sou uma apaixonada pelo Canva.
É impossível, gente. O Canva é apaixonante. E viciante também, tá? Inclusive com os alunos, né? Eles gostam bastante, tá? Nós, professores, nós podemos ter uma conta Canva Pro, tá? O Canva, ele provoca duas coisas. Ele provoca, é o que eu percebo, conversando com os meus colegas professores. O Canva provoca duas sensações. Ou a gente é apaixonado pelo Canva, ou a gente tem assim, a gente usa, mas assusta, porque tem muitas possibilidades, né? Então, eu acredito que talvez a sensação, o melhor encaminhamento seja pensem, né, no uso dentro das suas possibilidades e dentro das suas atividades. Então, por exemplo, como eu trabalho com espanhol, trabalho com a disciplina de empreendedorismo, normalmente, quais são os recursos que a gente usa bastante do Canva? O apresentações, a geração de vídeo, a geração de postagens de rede social, né, para a gente trabalhar a questão da publicidade, enfim. Então, a gente não dá conta de acessar todas as possibilidades. O infográfico também, tá? Ali a Grace e a Joyce também falando que usam bastante, usam, né, conhecem, os alunos usam. Então, assim, se a gente for pensar em querer testar tudo, não vai dar muito certo, né? Mas que vocês foquem, assim, qual seria o foco, qual seria o interesse, né, em relação à ferramenta, tá? Então, eu dou um conselho para vocês, tá? O Canva, ele tem a possibilidade de você ter uma conta Pro sua, tá? Uma conta de professor sua, tá? Com os recursos todos disponibilizados. Eu não sei se vocês têm conhecimento dessa informação, tá? Então, por exemplo, é uma conta que você só precisa fazer um processo para o Canva de comprovar que você é professor, que você atua na área. E aí eles te dão, através de uma conta pessoal, a conta Pro, tá? E isso é muito legal, tá? Então, mesmo que você trabalhe numa instituição onde a instituição já fez o processo para poder usar a conta Pro no e-mail institucional, é legal a gente ter uma conta nossa, né, para uso próprio. E aí, até porque a gente nunca sabe, de repente, a conta Pro da instituição, não é sua, né? Então, assim, ó, deixa eu fazer o seguinte com vocês já, se vocês quiserem já salvar aí. Eu vou compartilhar com vocês deixa eu botar aqui no... Só um momentinho. Já vou compartilhar com vocês. Ó, esse aqui vai ser... Vou mandar aqui no chat e vou fixar, tá? Esse aqui, gente, gg.gg/dia 1808, que é o dia de hoje, é o encurtador da minha apresentação. E lá dentro, lá na parte final, tem o link do Canva, que você faz a solicitação do Canva para educação, tá? O For Education. Então, eu vou ainda apresentar isso para vocês rapidinho, só para mostrar que tem como, tá? E vocês podem fazer a solicitação. Eles não estão demorando muito hoje em dia para autorizar, sabe? Então, acho que vale a pena, sim. Por que eu estou falando isso de você poder ter o Canva para educação? Porque aí você, além de ter acesso, né, como o próprio fala de ter acesso a tudo, porque você tem aí a parte da geração de texto e imagem. Então, por exemplo, como é uma ferramenta que os alunos usam bastante, você pode ter vamos criar aqui no Doc, né? Deixa eu só... Aqui, ó. O Doc, ele vai ter quando você tem a ferramenta Pro, ele vai ter esse mais aqui e tem um texto mágico. Então, também tem a possibilidade de geração de texto, tá? Então, por exemplo, tem muita gente usando o Canva, porque normalmente o Canva é uma ferramenta acessível para os alunos, né? Então, eles fazem também a solicitação, dão os comandos para poder fazer a geração de texto, tá?
Outra coisa, aqui nas apps, deixa eu mostrar aqui para vocês, tem várias, né, várias possibilidades aqui da gente poder vincular, ó, e um deles é o de texto à imagem, tá? Então, também você dá o comando dentro do Canva, ó, não sair do Canva, dentro do Canva, deixa eu até só... Isso... Para não ficar... Pronto. Então, dentro do Canva, você faz o encaminhamento, né? Por exemplo, vamos ver o que vai ser gerado aqui. Crie uma imagem que represente os professores em uma escola brasileira. Vamos ver o que ele vai fazer. E uma coisa bem interessante, você também pode dar os estilos que você quer dessa imagem, tá? Pode ser no estilo foto, no estilo anime, enfim. Às vezes para representar coisas mais de criatividade. Vamos ver o que ele vai gerar. O do Canva, gente, eu vou ser bem honesta com vocês, ainda não é o meu gerador de imagem ideal, tá? Ele fica nesse estado aqui não muito legal. Mas ele pode ser usado como uma representação, tá? Então ele está num processo também de melhoria, igual como já passou o Daoli, já passou o Bing, tá? Mas já tem o gerador de texto e imagem dentro dele, tá? Eu acredito que seja mais realmente no uso contínuo desse recurso, de alimentar, né? De alimentá-lo com as informações que ele vai dar uma melhoria, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês de imagem. Vocês já podem ir testando, tá? Deixa eu conectar aqui. Também, Marina. E aí você pode pedir, por exemplo, a geração de mais detalhes na questão do rosto, tá? O rosto ainda é o desafio, tá? Esse outro aqui é o Leonardo, né? O nome dele é Leonardo. E também você ganha algumas moedas para poder fazer a solicitação, tá? Vou fazer o mesmo pedido ali que eu fiz do Canva. Isso também é que dá para testar utilizando algumas moedas, né? Vamos lá. Está fazendo. Vem um monte de informação, tá? Tá. Eu tinha feito esse pedido aqui, gente, ó, para testar. Cria uma imagem que represente as crianças americanas. Olha só. Isso é muito interessante, gente, de fazer. Claro, aqui eles estão com uma característica mais de desenho. Claro, você pode fazer o direcionamento, por exemplo, de solicitar que ele faça representações mais humanas, né? Mas o interessante de fazer esse tipo de atividade com os alunos para mostrar o quanto pode vir de estereótipo no que você for pedir, dependendo do local, tá? Isso é muito interessante de fazer com os alunos, tá? De você, por exemplo, dar o mesmo comando e, às vezes, só pelo fato de mudar a nacionalidade, ele fazer um direcionamento para um outro tipo de imagem, tá? E aí ele pode fazer o quê? Enaltecer as coisas de um lado e pode também fazer a reprodução do estereótipo de outro, tá? Então, isso aqui, gente, é uma forma interessante de fazer discussão, principalmente com o pessoal do ensino médio, né? Que é uma das discussões, inclusive, da geração de imagem, no sentido de, por exemplo, o quanto pode ser usada para uma questão de reforço de estereótipo, né? A gente tem a discussão, por exemplo, da deepfake também, né? Então, são muitas coisas que as imagens podem gerar. Deixa eu ver se eu consigo... se a gente for fazer, por exemplo, a solicitação, em vez de crianças americanas, fazer de crianças brasileiras. Vamos ver o que vai dar.
Então, é bem importante ter esse olhar, tá, gente? Quando for a geração de imagem, não só da geração pela geração, mas pensar, por exemplo, de repente, quando vai fazer a solicitação de imagem de uma profissão, né? É interessante também fazer. Enfim, tem várias possibilidades. Ele está gerando aqui, gente, daqui a pouquinho já vai aparecer. Ó, olha só o que ele representou das crianças brasileiras, gente. Vocês estão vendo aí, fiz aqui na frente de vocês. O que vocês acharam das crianças americanas? Ó, americanas eu já tinha feito, não fiz a solicitação mais detalhada de nada, né? Aqui. E das crianças brasileiras, ó. Aqui. O que vocês opinam? Né? A gente tem que problematizar também a questão da ferramenta, né? Então, é bem por esse caminho, tá? Existem outras também que são muito boas, que vocês possivelmente já escutaram falar, que é o Midjourney, né? Que é com... também é muito usada, principalmente pelos adolescentes, mas é um pouco mais complexo de usar, tá? Não que a gente não tenha a capacidade de aprender, né? Mas eu quis mostrar aqui num primeiro momento, assim, acho que vocês possam, né, testar, né? Ter essa curiosidade do que vai vir de informação, o que vai ser gerado de contexto, né? Então vai ser bem interessante normalmente, tá? Bom, então só para a gente fazer exatamente, Marina, exatamente, né? E a questão de um reforço da questão, né, sei lá, se seria aqui uma favela ou uma coisa mais, né, empobrecida, né? Então, assim, se a gente for pensar, estão sentadas, não sei se isso aqui seria uma escola, estão sentadas todas num ambiente mais simples, né? Então, bom, aqui estão sentados no chão. Então, são coisas que a gente poderia, né, fazer essas discussões. Então, Marina, isso é muito curioso, porque, por exemplo, no Bing, quando você faz solicitação de pessoas, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, normalmente está saindo também pessoas morenas. Talvez a base dele seja de pessoas morenas, tá? Também. Isso é uma coisa que a gente está levantando assim em discussão, que de repente a base das imagens sejam de pessoas morenas, tá? Ó, deixa eu voltar aqui com o Bing. Ó, fiz a solicitação para que fosse criada imagem que represente pessoas felizes no trabalho. Vamos ver o que ele vai gerar só para a gente concluir essa parte da geração de imagem. Ó, aqui já deu pessoas brancas, pessoas loiras, de repente, ou morenas mais claras, né? Então, tem isso aqui também, tá? Bom, gente, então só para retomarmos aqui, né? Então, o que nós vimos hoje? A gente fez um pouquinho né, uma pitada aí da questão da criação de textos, né? Então, usem, eu já passei ali o link para vocês, usem a questão do material para que vocês possam acessar cada um desses links, tá? Outra coisa, na geração de imagens, né? O próprio Canva, o próprio Bing e o Leonardo. E aí é bom para que vocês possam pensar, por exemplo, na questão da geração de imagem. Tá, a Luiziane está perguntando se eu já pesquisei em línguas diferentes. Deixa eu só voltar aqui.
Eu sei que no banco de imagens tradicionais a gente deveria comparar entre inglês e espanhol, por exemplo, para dar maior exatidão. É bem isso mesmo. Eu estou mostrando em português pela questão por mais que a gente esteja fazendo a transmissão pela PESC, né? Como a gente está pensando num contexto mais amplo, eu estou fazendo os comandos em português, mas sim, eu fiz já a solicitação. Assim, ó, agora a gente já consegue fazer, por exemplo, uma questão de ter mais exatidão quando pede fora o inglês, porque no início, né, inclusive os comandos precisavam ser em inglês, tá? Então, a gente tinha essa, por exemplo, eu não tenho um domínio muito grande da língua inglesa, então eu usava muito o tradutor e fazia o pedido, né, o meu encaminhamento no português, fazia a tradução para poder jogar o comando em inglês. Hoje a gente já consegue fazer o comando em língua portuguesa, em língua espanhola, né, então já ampliou esse leque. Mas, assim, eu nunca parei para fazer uma comparação para ver essa situação, né, mas a gente poderia verificar, por exemplo, tanto as questões de língua, né? Mas as questões também do que você vai agregar de adjetivo, o que você vai agregar de informação para verificar se vai ser, como a Joyce Teixeira falou, da questão de ser tendencioso mesmo, tá? De, por exemplo, mesmo que você não coloque tantas informações, vai acontecer no sentido de a própria imagem gerar um estereótipo. Tá? Então, eu acho que vale sim esse olhar da pesquisa em línguas diferentes, tá? Mas, a princípio, foi essa visão que eu tive do que você adiciona de informação e que também direciona a uma variedade maior, tá? Temos uns plus aqui para a gente concluir, tá? Gente, isso aqui, ó, eu não sei, vocês conhecem essa... Sim, tá? Ele tem essa situação de racismo mesmo, tá? Inclusive, uma das preocupações é justamente essa, né? Do quanto, se você solicita, por exemplo, a geração de uma imagem de uma criança ou de um grupo de crianças felizes, vai gerar um determinado tipo de criação, se são pessoas de crianças tristes, vai ser uma outra. Né? Então, e aí existe a preocupação, inclusive, do que as pessoas estão pedindo para geração de imagem também. Né? Então, qual seria o limite, por exemplo? Eu já percebi no Bing, por exemplo, de que quando eu fiz uma sequência de solicitações usando o termo criança, ele me bloqueou, que já não seria permitido mais gerar, apesar de não estar pedindo nada além do que seria possível, né? Então, está nesse processo ainda da gente fazer essa análise do que pode ser gerado ou não, tá? Então, eu não sei se vocês conhecem esses recursos aqui, mas rapidamente, vou começar pelo da Unesco, tá? É um documento que é uma recomendação sobre a ética da inteligência artificial, tá? Que bom, é isso mesmo. Já fico muito feliz, tá? Com as ideias. A proposta é justamente isso. Eu estou jogando as coisas, tá? Para que vocês possam aí, né, a cabeça fazer assim, pum, agora eu quero experimentar, eu quero testar, eu quero usar, eu quero testar em 3 diferentes para ver o que as 3 vão propor, tá? Então, esse documento da Unesco é uma recomendação sobre a ética da inteligência artificial, mas eu digo para vocês que a maior preocupação da Unesco é a questão do acesso, tá, à inteligência artificial, que isso pode ser justamente um divisor no sentido de pessoas menos favorecidas não conseguirem ter acesso e as pessoas mais favorecidas financeiramente terem acesso a muitos recursos e isso cada vez mais fazer, né, um distanciamento entre as pessoas, né? A Luzia, que é um chatbot para o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp já tem também o seu chatbot aí para você ir conversando. Isso, ele é bem legal, vale muito a pena fazer a leitura dele. Né? Então, a Luzia ali do chatbot para o WhatsApp. Gente, os adolescentes amam esse chatbot. Eu tenho alunos que usam até como uma amiga. Então, assim, eu até questiono eles, gente, mas vocês, né, confiam tanto ao ponto de poder expor as coisas, né, para um chatbot, por exemplo, né? Então, é curioso, é divertido no primeiro momento, mas também é preocupante, né? De repente, da pessoa ficar sempre conectada num telefone e sempre falar com uma questão digital, né?
Nesse link que eu passei para vocês do gg.gg/dia 1808, eu também coloquei aqui o link do Canva for Education, tá? Então, para vocês fazerem a solicitação pro Canva, para vocês terem a conta Pro aí, professores. Esse aqui é o chat PDF, tá? Para o pessoal aí que está fazendo leituras para os seus estudos, né? Mestrado, doutorado, pós, né? Ele faz isso, né? Deixa eu abrir aqui um documento. Eu vou abrir o documento da Unesco mesmo, ó, o PDF da Unesco. Ele faz a abertura e ele já faz um resumo para mim, tá? Deixa eu me tirar aqui só para vocês verem melhor. Ó, esse é o chat PDF. Ó, subi o arquivo da Unesco, o PDF da Unesco. Ele já reconheceu que era um texto em espanhol, né? Aqui é um texto sobre tecnologia e educação, não esse que eu comentei da IA. E ele já me deu assim, ó, 3 pontos que podem ser encontrados dentro do texto. Ó, clico. E ele diz quais são as páginas, inclusive. E aí, gente, o que vocês acham disso aqui? Ó, isso aqui é um plus, ó. Não sei se vocês já conheciam o chat PDF. Subi o PDF que estava aqui no meu computador, baixado bonitinho. Ele já reconheceu que era um texto em espanhol, então ele já vai fazendo o direcionamento do resumo na língua, tá? Ele dá 3 pontos possíveis sobre o que é possível encontrar no PDF e depois me diz ainda as páginas. Aí seria perfeito, né? Não, ainda não. Pelo que eu já testei, o Canva está fazendo inícios de documentos para apresentação, né? Mas ainda não tem de PDF para apresentação, ainda não consegui localizar. Eu posso estar falando, não quero falar com tanta afirmação, mas até onde eu já vi de discussão não tem. Ó, já é outra tarefa para o final de semana, ó, aquele texto, claro, a gente tem que fazer a leitura, né? Mas às vezes assim, vamos verificar mesmo se esse texto tem o que eu preciso, por exemplo, para justificar, para poder ampliar o meu conhecimento. Tá aqui, ó, ele ainda dá a página, tá? E esse aqui, para concluir, é uma extensão do YouTube, tá? Exatamente, Vera, muito bom para identificar informações no material, tá? Então, assim, ó, esse aqui do YouTube, gente, infelizmente, tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter que repensar o que solicita para os alunos a partir de vídeo, gente. Não dá mais para pedir, faça um resumo. Não dá, gente. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, essa extensão aqui, vou abrir o vídeo de novo do Mujica. Já mostro aqui para vocês, só um minutinho. Eu tenho já a extensão instalada no meu Chrome, tá? Quando a gente usa esse termo extensão, é pro Chrome, tá? Deixa eu ver aqui o vídeo do Mujica. Só um minuto. Ó, essa extensão do YouTube, tá? Ela fica com essa característica aqui quando você instala a extensão, tá? Ele já faz toda mostrando o que é da legenda, né? Mas ele faz mais uma coisa, gente. Sabe aquela atividade que a gente ainda pode estar pedindo para os nossos alunos? Assista tal vídeo e faça um resumo, destaque os pontos principais. Aí ele pega e instala essa... a gente pega e instala essa extensão, né? Ele vai aparecer do ladinho aqui do YouTube. Aí você clica no ícone do ChatGPT, ele vai abrir isso aqui, ó. Né? A questão do que ele falou e dos pontos principais do vídeo. Ele deu em inglês a informação, tá? Mas aí você pode pedir para traduzir.
Então, não é um problema. Pronto, o aluno já tem os 5 pontos mais importantes do vídeo. Eu fiz um exemplo de um vídeo curto, de 4 minutos, então, obviamente, vai ser mais curto também os pontos principais. Mas, por exemplo, se for um vídeo de 30 minutos, ele vai dar mais informações a partir do vídeo de 30 minutos, tá? Então, essa é uma extensão também bem interessante pro Chrome, que usa o YouTube, tá? Ah, pois é. E aí, inclusive, mas também tem um uso para nós, professores, muito interessante. Porque pode ser que esse recurso ele não seja de conhecimento de todos os alunos, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, às vezes a gente está com aquela crise de não conseguir pensar nas perguntas que eu posso gerar para o vídeo. Eu posso, ele vai fazer esse procedimento e depois eu posso dar um comando para ele, agora crie 5 perguntas do vídeo mencionado. E ele vai gerar esse vídeo para você. Ou, desculpa, ele vai gerar essas perguntas para você, né? Então, é isso também, né? Que tem essa possibilidade dele poder fazer para você, tá? Então, repetindo, quem tiver curiosidade, eu botei os links aqui, tá? Para que vocês possam visitar, instalar a extensão do YouTube no Chrome, o chat PDF, tá? O link para o Canva for Education, a Luzia para conversar com ela no WhatsApp, inclusive a Luzia, ela é espanhola, mas ela fala conosco em português, e o material da Unesco sobre a ética da inteligência artificial. Então, a gente tem que pensar que esses usos, eles precisam ser importantes para nós também, não só para os alunos. Nós também estamos estudando, também temos que aproveitar o nosso tempo e reduzir o que for possível, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também conosco, não só com os nossos alunos, tá? Então, para a gente concluir, a nossa reflexão final. Esteja ciente, sim, os alunos já utilizam as IAs para agilizar processos, tá? Seja prático, pense em IAs que possam efetivamente ser úteis para o seu dia a dia. A gente, senão fica uma loucura. Eu vi um vídeo que tem uma outra IA para outra coisa. Aí você vai lá e testa e fica. Mas agora eu assisti um outro vídeo. Não, gente, o ideal sempre é vocês poderem participar de momentos como esse, né, que nós estamos tendo hoje. Da gente poder discutir, da gente poder ir conversando, né? Vocês também colaborando, né, dizendo que já usaram, não usaram, enfim. Reflexione sobre como a IA poderia ser suporte para uma construção colaborativa do conhecimento, né? Então, de repente, a gente vai fazer a solicitação, um grupo vai usar por exemplo, a geração de texto, o ChatGPT, o outro grupo vai usar o Bing e o outro vai usar o Bard. E aí a gente vai fazer uma construção única num documentos, por exemplo, de um texto único, né? Atua em sala de aula com a criticidade das produções, né? Os direitos autorais, os estereótipos, muito importante. Direito autoral, por exemplo, como é que a gente faz a referência de um texto gerado por uma inteligência artificial? E agora? Né? Os estereótipos, por exemplo, né? A questão das imagens. O compartilhamento de informações, né? Então, está muito aí agora. Eu vou subir a minha imagem e a partir da minha imagem, na época do filme do que estourou o filme da Barbie, né? No início, tinha uma IA que você subia a sua foto e ela gerava você em formato da boneca Barbie. Tá, mas você está subindo uma foto sua. O que eles vão fazer com essa foto? Legal, vai gerar uma Barbie, mas a foto já não fica mais sendo propriedade sua. E, de repente, isso está sendo usado para alimentar uma inteligência artificial de gerador de imagem, de ser humano, né, com características humanas, a gente não sabe, né? E, principalmente, perceba que é um caminho sem volta, tá? A gente não tem como não pensar nisso, tá? De pensar, por exemplo, que é um caminho sem volta e que a gente vai ter que fazer esse movimento ali de se dedicar e de pesquisar e de poder se aprofundar também, tá? Pessoal, antes de vocês saírem, eu quero só passar aqui o formulário de feedback, tá? Só um minutinho. Que para nós é importante, né? Principalmente ali para a gente poder gerar essas informações de como é que foi, o que vocês gostariam de sugerir. Eu já vou colocar aqui para vocês poderem responder. Pronto.
Deixa eu só... Tá? Vai ficar fixado ali, mas já aproveitem para responder, tá? Isso é muito importante para nós ali, ter esse feedback ali. E fazer o convite, né? De vocês seguirem a APESC no Instagram, @somosapesc, seguirem também o grupo de educadores Google de São José, Santa Catarina, né? Ambos aqui pelo Instagram, tá? E qualquer coisa, gente, eu como líder Google, eu preciso cumprir, é uma atividade voluntária, tá? Eu sou instrutora certificada Google, isso eu posso atuar profissionalmente. Mas o grupo de educadores Google é uma atividade voluntária, e eu tenho que cumprir algumas atividades por ano. Então, de repente, se vocês quiserem fazer um convite, uma proposta de uma fala mais direcionada fisicamente, ou de repente um Google Meet que seja para o grupo de professores onde vocês atuam, para o grupo de pesquisa de vocês, vai ser um convite que eu vou ali dentro da minha agenda atender com o maior prazer, tá? Então, vocês podem tá aí seguindo a gente e fazendo esse contato. E aí eu trago a proposta, né, desse próximo encontro, a parte 2, que será dia 1º de setembro, daqui a 15 dias, né, daqui a 2 semanas, mesmo horário, mesmo local, e a gente vai criar o link e compartilhar com vocês também. Vocês respondendo ali a lista de presença, a gente manda direcionado também, mas basta seguir, né, seguir a gente aqui no Instagram e também acompanhar a página da APESC no YouTube, que a gente também vai atualizando ali com as informações, tá bom? E o meu muito obrigada, tá? Graças aí pelo dia de hoje, pela noite de hoje. Eu agradeço demais aqui essa oportunidade e que vocês tenham aí um excelente final de semana. Testem tudo que foi visto hoje, tá? Bard, Bing, Canva, façam uma solicitação do Canva e qualquer coisa, entre em contato com a gente nas redes sociais para que nós possamos fazer esse contato aí com vocês, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.